Olá, sejam bem-vindos ao programa Estética Consciência. Eu sou a biomédica Luísa Budauerins e hoje a gente vai bater um papo sobre os procedimentos estéticos mais procurados e as tendências da atualidade. Bem, primeiro a gente precisa conversar sobre as novas tecnologias, o quanto a cada ano que passa, mais estudos científicos vão sendo aperfeiçoados, as técnicas vão sendo aperfeiçoadas, de uma forma que, a nível mundial, em congressos, todos os anos são apresentadas novas tecnologias, novas técnicas ou técnicas mais antigas que vêm repaginadas de uma forma mais atual e mais satisfatória. Eu acredito que a tendência é cada vez mais a naturalidade, resultados mais efetivos e, de fato, com uma otimização do tempo desse tratamento, desses procedimentos a cada ano que passa. Algum tempo atrás nós tivemos um grande boom da harmonização facial. E o que significa harmonização facial? É um conjunto de procedimentos que, associados, trariam harmonia ao rosto de cada pessoa. Mas o que aconteceu ao longo do tempo é que parece que muitas pessoas estão com o mesmo formato de rosto, parece que todas as pessoas foram colocadas na mesma forminha. E não é esse o intuito. Acredito que cada pessoa tem suas características singulares de uma forma especial e a gente precisa apenas ressaltar o que a gente tem de mais bonito e não tentar se encaixar em padrões pré-estabelecidos pela sociedade ao qual não cabem todas as pessoas. E a partir disso, de muitas coisas que nós vemos, principalmente na televisão, na internet, de resultados exagerados, de pessoas com características muito marcadas a partir dos procedimentos estéticos, a tendência é que essas pessoas removam o procedimento, removam esse excesso de preenchimento, principalmente quando a gente fala de preenchimento à base de ácido hialurônico, e a tendência é o mais natural possível. Agora é o inverso do que a gente já vinha observando, que era essa artificialidade. E quando a gente fala de harmonização, não é apenas o preenchimento com ácido hialurônico, é um conjunto de técnicas que trariam essa harmonia. Mas o que a gente mais presta atenção, o que a gente vê, o que a gente repara, o que salta aos olhos de mais estranheza, é esse excesso de ácido hialurônico colocado em pontos ali que não deveriam estar, que não ressaltam de fato a beleza daquele paciente, daquele indivíduo. Então nós temos alguns procedimentos que são os mais procurados dentro do consultório, na maioria dos consultórios, e a gente vai conversar um pouquinho sobre eles, como eles funcionam e quais são as indicações, para quem eles servem. A gente não poderia começar diferente, acredito que com a toxina botulínica, mais conhecido como Botox, foi a primeira marca a surgir, mas nós temos muitas marcas de toxina botulínica, tão efetivas quanto. E qual é o intuito, qual é o objetivo desse procedimento? O Botox, a toxina botulínica, ele faz relaxamento muscular. Então, aplicado em pontos específicos, como por exemplo, testa, pezinhos de galinha ao redor dos olhos, que começam a marcar quando a gente sorri, nós aplicamos em pontos específicos para fazer o relaxamento desse músculo e não aparecer as linhas de expressão. Basicamente, ele é mais indicado na fase de prevenção. Então, eu ainda não tenho rugas marcadas quando eu não faço expressão facial, porém, eu não quero ter. Então, a gente faz com o intuito de prevenção. Então, se você é uma pessoa muito expressiva, independente da idade, nós não temos uma idade específica para começar a aplicar a toxina botulínica. Nós temos a indicação correta. E a indicação correta é: eu sou uma pessoa expressiva, já começo a notar os primeiros sinais de linhas de expressão. Quando eu sorrio, formo muitas marquinhas, muitas ruguinhas. Então, tá na hora
de começar a prevenção com esse procedimento. Porque ao longo do tempo, quanto mais marcado, imagina um papel amassado. Quando a gente tenta desamassar esse papel, não é a mesma coisa, ele continua marcado. É a mesma coisa é a nossa pele. Se nós passamos muitos anos fazendo o mesmo movimento, a pele vai fazendo a mesma quebra dérmica, como nós costumamos chamar, essa marquinha forma como se fosse uma cicatriz, de fato. Imagine como uma cicatriz. Então, depois que mesmo o músculo estando relaxado, ele não suaviza essas marcas que já estão formadas há muito tempo. E, claro, quanto mais cedo a gente começa, melhores são os resultados e nós mantemos as aplicações ao longo da vida para sempre manter os resultados em dia. E, diferente da toxina botulínica, nós temos o preenchimento à base de ácido hialurônico. Muitas pessoas fazem essa confusão, acham muitas vezes que é a mesma coisa, quando na verdade não. A toxina botulínica ela é aplicada no músculo para relaxamento muscular e o preenchimento ele é aplicado debaixo da pele para volumização ou remodelagem, a gente chama reestruturação. São produtos diferentes. O preenchimento à base de ácido hialurônico, então, ele muitas vezes nós ouvimos falar sobre ácido hialurônico, nós temos ele naturalmente no nosso organismo, na nossa pele. Ele pode ser usado para hidratação, está presente em dermocosméticos, né? Então, quando a gente vê na prateleira, a gente vê muitos produtos hidratantes faciais com ácido hialurônico. E quando esse ácido hialurônico passa por processos industriais, um ácido hialurônico sintetizado em laboratório, ele está muitas vezes para procedimentos em consultório junto a um gel que dependendo da viscosidade dele, ele vai ser mais ou menos fluido, fazendo a volumização que a gente deseja. E quais são as indicações para o preenchimento com ácido hialurônico? Nós podemos usar ele em várias situações. Como eu citei, volumização, então, quando a gente quer mudar alguma característica que a gente tem, que a gente não gosta, por exemplo, preenchimento dos lábios. Eu tenho um lábio muito fino, ou eu já tenho 50, 45 anos, eu percebo que meus lábios estão perdendo volume, então a gente faz um rejuvenescimento com o preenchimento. Nós estamos devolvendo o volume que esses lábios já tiveram um dia. Ou para pessoas jovens que têm um formato que não gosta do lábio, ou o lábio muito fino, nós também podemos usar o ácido hialurônico para esses casos. Eu tenho um formato do nariz que eu não gosto, então ele é mais altinho aqui nessa parte central. Então nós podemos usar também o preenchimento para deixar ele mais retinho, mais empinadinho, para melhorar principalmente a autoestima das pessoas que se incomodam de alguma forma com o formato do nariz. E inúmeras outras indicações, como por exemplo, mandíbula, então ângulo da mandíbula, essa linha aqui do blush, muitas vezes a gente ouve falar como top model look, então deixa também mais definido, traz um efeito lifting para o rosto, né? E nos casos de reestruturação, então com o passar do tempo nós vamos perdendo volume, nós vamos sofrendo quedas no nosso rosto, então o ácido hialurônico ele pode ser aplicado em pontos específicos para a gente trazer de volta esse volume que foi perdido. Depois nós temos os bioestimuladores de colágeno. Nós temos três tipos principais no mercado hoje, então são eles o ácido polilático, a hidroxiapatita de cálcio, a caprolactona. Você já pode ter ouvido alguma vez um desses nomes na internet ou algum profissional falando, e é interessante porque cada um dessas partículas são diferentes, mas são consideradas bioestimuladores de colágeno. Por quê? São substâncias que a gente aplica debaixo da pele e gerando um processo inflamatório controlado e desejado, o que é que vai acontecer? O nosso organismo vai identificar isso como uma agressão, então vai
responder a essa agressão de alguma forma. Então, as células que produzem colágeno, que produzem ácido hialurônico, elastina, elas vão ser sinalizadas e a partir disso elas vão entender que elas precisam contornar essa agressão que está sendo gerada. Então, elas vão trabalhar produzindo mais colágeno e mais dessas outras substâncias que são benéficas para a nossa pele e que nós desejamos. Esse é um procedimento que nós não vemos o resultado imediatamente, como o preenchimento à base de ácido hialurônico. Então, nós precisamos ter um pouquinho mais de paciência para observar esses resultados. Porém, é um procedimento que não confere aquele aspecto de artificialidade que muitas vezes nós podemos enxergar em outros procedimentos, como a toxina botulínica e o preenchimento, desde que não feitos da maneira correta, né? E os bioestimuladores de colágeno, então, eles servem para trazer firmeza para a nossa pele. Esse é o objetivo do estímulo do colágeno. A gente não aplica o colágeno em si, são substâncias que vão estimular o seu corpo a produzir o seu próprio colágeno e um colágeno de boa qualidade para trazer ou manter a firmeza da pele. Depois nós temos também os peelings químicos. Os peelings químicos já são utilizados há muito tempo, mas de tempos em tempos eles vêm repaginados, novos ácidos vêm transformados para o nosso consultório, para nós podermos usar. Então, são vários tipos de ácidos que nós temos disponíveis e cada ácido tem uma função diferente e age de uma maneira diferente. Muitas vezes nós pensamos que o peeling químico ele serve só para descamar, só para renovar a pele. E muitas vezes não, eles têm funções secundárias que nós podemos utilizar de maneiras muito legais. Por exemplo, para manchas, para o próprio rejuvenescimento, para acne. Então nós temos tipos diferentes de ácidos que vão trazer um benefício singular de cada um deles. Nós podemos ter peelings de camada muito superficial, superficiais, de camada média e os de camada profunda. Até de camada média nós conseguimos fazer em consultório. E o de camada profunda, normalmente o fenol, é feito em centro cirúrgico porque ele é mais agressivo, demanda mais atenção, mais cuidados. E de uma forma geral, feito de forma correta e seriada, no caso dos outros ácidos, nós temos resultados tão bons quanto, porém, feitos da maneira correta, nas épocas indicadas para cada ácido também. Muitas pessoas perguntam, nós devemos fazer peeling químico só no inverno? Não, preferencialmente nós temos ácidos que são feitos, temos resultados melhores e feitos de forma mais segura no inverno. Porém, nós temos ácidos que podem ser usados no verão, na primavera, no outono, depende muito da indicação e de cada caso, cada paciente, a região que você mora, o tom da pele, então nós chamamos de fototipo, né? É o tom da pele. Depois nós temos tecnologias. Como eu já tinha dito antes, a cada ano que passa, novas tecnologias surgem em congressos. Nós vemos todos os anos mais tecnologias, equipamentos de lasers que são apresentados em congressos, são inseridos na nossa rotina clínica todos os anos. Nós podemos citar aqui o Ultraformer, o Fotona, o Laser Lavian. Então, todas elas são tecnologias que melhoram a qualidade de pele, trazem ali trabalham na questão do rejuvenescimento, alguns na questão das manchas. O profissional ele vai ser capaz de indicar a melhor opção, mas sem dúvidas, a cada ano que passa, novas tecnologias estão aí sendo lançadas e eu acho que é muito interessante porque o quão mais nós podemos evoluir nessa área. Eu acho que começa a ser assim inimaginável, porque há alguns anos atrás nós não ouvíamos falar, por exemplo, de preenchimento, nós não ouvíamos falar dos bioestimuladores. Bioestimuladores de colágeno são relativamente procedimentos novos. Então, há algum tempo atrás, nós não tínhamos a maioria dos procedimentos que nós fazemos hoje.
Então, é muito interessante a gente ver a evolução dos procedimentos e os resultados mais bonitos, mais naturais. A cada ano que passa, nós temos uma evolução muito grande na área da estética. Então, nós nunca vamos ficar estagnados nessa área. Nós temos sempre novidades e novidades muito boas, muito inovadoras e estudadas a fundo. Muitos estudos científicos que podem ser como eu disse, novas tecnologias ou novas técnicas, ou aperfeiçoando as que já existem, que nós podemos trazer de uma forma muito mais interessante e benéfica ali na questão de resultados. Depois nós temos que entender que não apenas procedimentos feitos em consultório nós devemos levar em consideração, mas os cuidados em casa também. Tenha em mente que a maioria dos procedimentos e dos pacientes, nós fazemos numa frequência de 2 a 3 vezes ao ano, alguns menos, outros mais, e todo o resto desse tempo nós precisamos ter cuidado em casa. É muito importante, é como se você, paciente, faz a maior parte do trabalho um dia após o outro e com esses cuidados em casa. Então, de que forma a gente pode fazer isso? Se alimentando bem, fazendo os cuidados com a pele, como por exemplo, o seu skincare da manhã, o seu skincare noturno, de dia usando um bom hidratante com antioxidante, de noite usando um bom tratamento com ácidos, o ácido específico para você, para o seu objetivo e para a sua pele. Então, esse trabalho de pouquinho a pouquinho, por mais que a gente não enxergue num primeiro momento, parece pouco, mas lá na frente você vai perceber que é esse trabalho de cuidado consigo mesma, dia após dia, que faz também uma pele bonita, o protetor solar sendo utilizado todos os dias sem falhar. Então, essa é uma forma importante de manter os cuidados e manter os seus resultados dos procedimentos sempre atualizados. E é interessante eu falar sobre os cuidados diários com dermocosméticos. Tem uma diferença ali, né, do cosmético e do dermocosmético. O dermocosmético, ele é um cosmético especializado no cuidado da pele, com ativos que são tecnológicos, estudados, testados por grandes indústrias, grandes pesquisadores, para cuidar da nossa pele. Então, nessa questão dos produtos para pele, nós também temos muita tecnologia envolvida. E a cada ano que passa, novos ativos de produtos dermocosméticos vão sendo lançados. Para exemplificar para vocês aqui, nós temos, por exemplo, o silício orgânico. É uma substância que é muito importante na produção do nosso colágeno. Então, eles entenderam que colocando silício orgânico em alguns produtos, nós conseguimos absorver esse benefício dele também. Mas, de uma forma geral, eles observaram que nós podemos colocar essa substância simplificada no produto, nós podemos ter um resultado interessante. Mas que tal a gente trabalhar esse produto, modificar as estruturas dele ou associar a mais substâncias diferentes? Nós vamos elevar os resultados, o potencial dessa substância. Então, por isso, nós temos nomes comerciais, são empresas especializadas que fazem essa comercialização de ativos dermocosméticos que nós podemos colocar nos nossos produtos. De que forma nós podemos fazer isso? Prescrevendo. Então, os produtos manipulados em farmácias de manipulação são muito interessantes também. Ou quando a gente vê o produto pronto lá na prateleira da nossa farmácia, da nossa loja de cosméticos, nós podemos ler lá no rótulo quais são os ativos que esse produto possui, qual tecnologia eles têm também. E depois, para finalizar, eu acho que é importante eu dizer para vocês que os cuidados, eles devem se manter constantes. Não adianta a gente fazer o procedimento uma vez na vida, ou
um tempo muito espaçado, a perder de vista, porque nós vamos começar a regredir. Nós não conseguimos manter esse resultado pelo tempo maior do que a gente já espera pela bula do produto, pela experiência em consultório que nós temos. Então, por exemplo, cada procedimento tem uma durabilidade diferente e isso também vai variar de acordo com cada organismo, com cada pessoa. Nós não conseguimos prever um tempo exato da durabilidade de cada procedimento, mas nós sabemos que, de tempos em tempos, nós precisamos repetir esses procedimentos para manter os resultados. E esse tempo de espaçamento, quem vai conseguir te dizer é o teu profissional da estética, o teu profissional esteta, que vai saber avaliar, te conhecer a fundo. Isso a partir dos primeiros procedimentos que você realizar, a gente começa a conhecer cada vez um pouquinho mais o organismo de cada paciente e nós conseguimos prever de quanto em quanto tempo nós devemos refazer as manutenções desses procedimentos. Nenhum resultado de procedimento é permanente. Nós não paramos o nosso processo de envelhecimento, portanto, nós devemos fazer a manutenção desses procedimentos e muito cuidado quando você vê na internet, em qualquer lugar que seja, alguém dizendo que que tal procedimento é permanente. Nós temos casos muito que nós vemos na mídia, nos jornais, com PMMA, que é uma substância que se diz permanente, e nós temos problemas sérios com o PMMA. Por mais que com o tempo ele foi reformulado, mesmo assim nós temos que ter muita cautela com um organismo que possui o PMMA, porque ele pode se deslocar e, como eu disse, nós não paramos o nosso processo de envelhecimento, então retirar esse material é muito difícil. Então, pode ser que daqui a alguns anos o material, no lugar onde ele foi colocado, ele não faz mais sentido. Nós precisamos sempre reavaliar caso a caso, de tempos em tempos, para ver o que é que esse paciente precisa naquele momento. Então, não é interessante nós termos procedimentos que sejam permanentes, nem as cirurgias plásticas são permanentes, elas precisam ser reavaliadas de tempos em tempos, né? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de te trazer hoje. Cuide-se, cuide da sua autoestima, sinta-se bem a cada dia após dia, nós precisamos nos sentir bem todos os dias. Eu espero que você tenha gostado do assunto de hoje, espero que você tenha me acompanhado até aqui, e eu agradeço a tua companhia e até o próximo programa.